Bom dia, gente. Bom dia, Brasil. Vamos pra rua fazer live com frio, conversar um pouco. Mas glória a Deus e aleluia por tudo, até que nos ajudou o Senhor. Amém, 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 amém. Então, gente, louvado seja o nome do Senhor. Vocês podem pensar se essa mulher é muito religiosa. Na realidade, eu não sou religiosa no sentido praticante, né? De uma religião, de uma ou de outra igreja. Ok? Eu aprendi a focar no Evangelho de Cristo. Eu aprendi a ter o Evangelho de Cristo como a doutrina número 1 do cristão e a doutrina dos apóstolos. E então os meus mestres, quem que eu vou escolher para ser meu mestre? Os apóstolos. Aleluia. Eu sei que tem muitos pais da igreja que eu acho que deveria chamar filho dos apóstolos, mas aí deram esse nome de pais da igreja. Eu colocaria filhos dos apóstolos, né? Tem muitas experiências maravilhosas, como foi dos apóstolos, dos chamados pais da igreja, ok? Então, eu gosto muito de estudar sobre isso. Glória a Deus, aleluia. Então, eu não empreendo assim a doutrina ABC, porque quando minha mente começou a abrir para entender Jesus de verdade, aleluia, glória a Deus, foi na leitura do Evangelho. Então, o Evangelho para mim é uma coisa muito importante, muito importante. Mas assim, eu não vou assim pela interpretação de... Nós temos pelo menos 3 movimentos no cristianismo maiores e que depois vai dividindo em pequenas partículas, ok? O que dividiu em mais partículas foi o protestantismo. Mas nós temos esses 3 movimentos maiores do cristianismo. Quais são? A igreja católica ortodoxa, porque todas são católicas, gente. Todas são no sentido do que significa a palavra católica. Mas aí você não vai entender, mas creia, todas são católicas. A igreja de Cristo realmente ela é uma só e ela está no mundo inteiro. A verdadeira igreja de Cristo ela é uma só e ela está no mundo inteiro. E ela está dentro desses ministérios chamados de igreja ABC. Ok? Então quando fala que ela está no mundo inteiro, está falando que ela é católica por causa disso. É claro que vai surgir muitas discussões, mas eu não quero ficar nessa discussão de defender a ABC. Vamos para a Bíblia. O que a Bíblia diz? O que a Nova Aliança diz para os cristãos? Nosso livro regra principal são os evangelhos apostólicos. Vem conosco, Jesus nos ajuda. Aleluia, glória a Deus. Então, vamos voltar lá. Então, até o ano 1000, a igreja era unida, uma igreja só. Tinha algum grupinho ali ou outro que começava ali um movimento de pregação, daquilo que eles iam aprendendo. Okay? Em parte conhecemos, o apóstolo Paulo falou, em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então só dá pra gente pregar aquilo que a gente conhece. Então tinha pessoas que elas tinham um certo conhecimento e elas tinham aqueles grupos ali que queria pregar o evangelho. Às vezes eu lembro assim de mim, né? Acho que eu devia ser mais parecido com eu. Só que eu não vou criar igreja não, Deus me livre e guarde. Já tem muito. Deus me livre e guarde. Gente, eu já fui batizada na igreja católica, já fui batizada na igreja evangélica. A igreja católica fui batizada porque era a regra quando eu nasci dos meus pais. Glória a Deus e aleluia por isso. Na igreja evangélica eu fui por minha livre espontânea vontade, mas porque eu li o evangelho.
Foi porque eu li o Evangelho. Não é porque eu queria... nossa, ia chamar uma igreja, assim, uma doutrina. Ai, não foi por causa disso. Foi porque eu li o Evangelho. Por isso que eu fui para a igreja evangélica ser batizada de novo. Ok? Aleluia. E sempre tive envolvida com uma igreja, ou em uma ou em outra, ou no Brasil ou na Itália, para a glória de Deus Pai. E aí eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar, porque tem muita gente atacando o cristianismo no Brasil. E essas novas pessoas que estão criando outros movimentos. E eles estão muito atacando o cristianismo no Brasil. Então eu fui atrás de conhecer a história do cristianismo. Ok? E vi que realmente tudo começou deles. Começou de quem? Até o ano 1000 era uma igreja só. Cristão ortodoxo e cristão católico romano. Era uma igreja só. Do ano 1000 para cá se dividiram. Do ano 1500 para cá teve a chamada reforma protestante. É Lutero que é responsável por tudo isso? Não. Antes de Lutero já tinha um monte de gente que já tinha um ministériozinho pequenininho. Vamos pesquisar história, porque a fama fica para Lutero, mas antes de Lutero já tinha. Então, por exemplo, na Inglaterra é os anglicanos. Será que eu vou falar a palavra direito? Não é movimento de Lutero, é outro movimento. Na Suíça eram os batistas, na Batista depois virou Batista. Não era de Lutero, era um outro movimento. E depois, ao longo de todo esse tempo, 100 anos antes de Lutero, teve uma pessoa que ele traduziu a Bíblia para, não sei se foi, acho que foi para o inglês mesmo. A Bíblia já era traduzida para o inglês, só que não podia ser apresentada. Então, 100 anos antes de Lutero, teve uma pessoa que traduziu a Bíblia para o inglês e essa pessoa foi morta. Mataram ela. Ok? Realmente ela foi uma mártire pela Bíblia. Essa sim, aquela que morreu 100 anos antes de Lutero, ela foi uma mártire da Bíblia. Quase ninguém fala mais o nome dele, dessa pessoa. Então, aí você vai pesquisar, sempre existia um núcleozinho ali, outra acolá, que já tinha aquele ministério de evangelização separado da Igreja Católica, ok? Eu não sei até o ano 1000, gente, porque também é muita coisa pra gente querer saber, né? Mas as histórias, ver as histórias mais antigas que a gente tem. É do ano 1300, mais ou menos, pra cá. Que eu saiba. Pode ser que tenha história mais antiga, mas eu não conheço. Ok? Então, aí, gente, quando fala protestantismo, não significa que Lutero é o pai do protestantismo. Quem pensa isso não tem conhecimento mais profundo. Se aprofunda mais nos seus conhecimentos, você vai ver que já existia pessoas que já protestavam contra a Igreja Católica antes mesmo de Lutero existir. Ok? Alguém já tinha traduzido a Bíblia para o inglês, mas ele foi morto. Ok? Enfim, com Lutero ganhou força o movimento. Só isso, gente. Com Lutero só ganhou força o movimento. Mas o Lutero foi lá para a Alemanha. As outras nações era aquela pessoa que era daquela nação que começou a desenvolver os ensinos bíblicos. A maioria deles iam estudar lá na teologia católica romana e depois começava o ministério. Mas isso está até hoje, gente. A maioria das igrejas que você conhece hoje no Brasil, elas saíram de outra igreja. Elas fizeram teologia em outro lugar e abriu outra igreja. Isso aí, ok? Então você precisa saber disso, gente. Saber disso. Hoje em dia, com a internet aí, não dá para você ficar
acreditando no que as pessoas falam. Você precisa estudar, pesquisar. Pão e glória no nome de Jesus. Aquilo que o Senhor quer que permita que nós saibamos. Para algumas pessoas, elas preferem nem saber. Ok? A gente tem que respeitar elas, ok? Aqui é respeito. Porque cada um vai prestar conta de si próprio para Deus. Individualmente. Não importa se ela está na igreja ortodoxa, católica ou protestante. Ou evangélica protestante, está tudo junto. Cada um vai prestar, cada ser humano vai prestar conta para Deus, independente da igreja que você frequenta. Sabia disso? Então não fica assim, se achando. Ah, porque a minha igreja, porque a minha igreja, porque a minha igreja. Mas Deus vai falar com você, em particular. Aleluia, glória a Deus. É com você em particular. Você que tem que ver como que eu estou. Como eu estou. Tenha compaixão de nós, Senhor. Porque às vezes a gente põe a culpa no pastor, na liderança, na igreja romana, na igreja protestante atual, que atual está complicada, está mais complicada que tudo. A gente põe a culpa neles, mas a gente esquece que você vai dar conta para Deus da nossa vida. Eu não vou dar conta da vida de pastor nenhum. Eu vou dar conta da minha vida. Os meus filhos já são tudo de maior, faz muito tempo que já são de maior de idade. Então, embora eu oro por eles todo dia, mas eles que vão dar conta para Deus da vida deles. E aí por diante, gente, aí por diante. Que o Senhor vem conosco, aleluia, glória a Deus. Ok? Mas então, ficar brigando, igreja ABC, no meio do protestantismo, ficar brigando umas com as outras, se achando uma melhor que a outra. Ficar brigando a igreja católica romana, ficar brigando a igreja ortodoxa, ficar brigando, vai chegar aonde? Só brigando, vai chegar aonde? Me diz. Sempre vai aparecer um grupo que vai dizer que aqui que tá mais certo que aquele outro. Vamos confiar no Senhor? Eu agradeço a Deus, louvado seja o nome do Senhor, que eu tenho aprendido um pouquinho sobre ortodoxia cristã, catolicismo romano, protestantismo, evangélico e não evangélico. Quer dizer, primeiro tem o protestantismo reformista e tem o protestantismo evangélico. Eu acho que é mais ou menos assim, gente. É muita... É porque assim, vamos supor, eu vou lá, faço uma teologia. E eu sou terrível para isso. Ainda bem que eu não quero começar nenhum ministério. Só quero pregar o evangelho. Mas eu sou terrível para isso. Quando eu vejo um estudo, eu fico pensando, mas se fosse eu colocava essa palavra ali naquele lugar. Se fosse eu ia mudar isso. Não, eu sou terrível para isso. Agora vocês imaginam a cabeça dos líderes de igreja com esse pensamento. É por isso que nós temos 1 milhão de igrejas diferentes. Sei lá quanto, só Deus sabe. Mas não ficar preso nisso. Todos nós temos que ter como base o Evangelho de Cristo. Se você é cristão, não importa se você é protestante, católico, ortodoxo. Se você é cristão, você tem que ter como base. Nós temos que ter como base o Evangelho de Cristo, o Atos dos Apóstolos e os escritos apostólicos, que são as cartas de todos os apóstolos. Aquelas que nós conseguimos pôr a mão, porque ficou muita coisa que não foi para a Bíblia, ok? Muita coisa que não está na Bíblia e que era verdade. Então, abra sua mente também para entender as coisas. Para de ser religioso. Religioso não é só aquele que vai na igreja e pratica a religião, o ritual. Não, religioso tem o fariseu, tem um religioso fariseu, que é aquele que o Senhor Jesus sempre pegava no pé. E João Batista também. O religioso fariseu,
Ele exige dos outros, mas ele mesmo não faz. Ele exige que os outros cumpram tal coisa, mas ele quebra. Mas ele exige que os outros têm que cumprir, mas ele quebra. Esse é o religioso fariseu. Ok? Então, que o eterno Deus tenha compaixão de todos nós, que todos nós precisamos do Senhor e ninguém é melhor que ninguém, gente. Igreja nenhuma evangélica, cristã, seja de qual vertente for, nenhuma é melhor que ninguém. Todos nós carecemos das misericórdias do Senhor. Que o Senhor tenha compaixão do povo cristão na face da terra e que esse povo seja mais unido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém. Tinha outras coisas que eu poderia falar, mas às vezes eu vou jogando frases aí no Facebook, as pessoas já devem achar que eu sou doida, mas que Deus me ajude. O que eu quero é que as pessoas parem de ser fanáticas numa igreja ABC e vão ficar como base o Evangelho de Cristo e os escritos apostólicos. Mas os próprios escritos apostólicos ainda vai mais além. Ela fala assim pra gente ficar na doutrina dos profetas e dos apóstolos. Ok? E eu vos deixo na paz do Senhor. Até a próxima. Shalom.